estamos aqui mais uma vez no nosso Jardim Secreto. É uma honra ter vocês conosco. Eu sou o Juliano Barque, junto comigo está o Marco Moraes. E é uma alegria muito grande de estarmos aqui mais uma vez, né, para falarmos acerca do amor de Deus, para trazermos convidados aqui muito especiais, né, que contam um pouco da sua trajetória na vida cristã, a sua caminhada, os seus testemunhos, né? E hoje a gente tem a honra de trazer uma pessoa que é um amigo mesmo, né, um homem de Deus, que já fizemos o convite já e de pronto ele atendeu, né, o nosso convite, por isso a gente também está muito feliz de tê-lo aqui conosco. E eu creio que vocês que estão aí do outro lado também vão se alegrar, vão ser edificados, né, com as coisas que ele vai contar aqui acerca da sua caminhada, da sua vida. E eu, né, já quero apresentar ele. É o pastor Cremilson que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, pastor Cremilson. Obrigado. Sou o pastor Cremilson, né? Cremilson de Assis, sou da Igreja Pentecostal Ministério Poder e Graça, pela Misericórdia, sou o pastor presidente. Espero hoje somar com os meus testemunhos, com as minhas histórias, vir assim somar na vida de alguém que talvez precise ouvir aquilo que Deus hoje coloca no nosso coração. Amém, amém. É uma honra para a gente ter a presença do Senhor aqui. Eu lembro que o pouco que a gente já caminhou junto, né, na subida do monte, ela só contou algumas histórias para a gente, né? Eu quero que essa história seja assim, apresentada ao povo, porque são as histórias muito boas e milagres, né? É muito importante, né, para aquecer, né, a fé e o coração dos nossos irmãos. Então isso é muito importante. Então seja bem-vindo aqui no nosso Jardim Secreto, né? E fala um pouquinho da sua trajetória até hoje aqui para chegar aí ao ministério de vocês aqui na nossa região. Assim, a minha trajetória é um pouco longa, eu já venho já de bastante tempo. Amém. Mas a minha assim, experiência com Deus foi até um pouco antes. Eita. Fui até um pouco bem antes. Eu ainda era criança, porque eu venho de uma família espírita. Todo mundo na minha casa, meu avô, minha avó, todo mundo mesmo. De todos os dons de centro espírita, a gente morava do lado, então crescemos nessa cultura. Só que eu conhecia Jesus primeiro do que todo mundo. Eita. Porque eu vivenciei um milagre ainda criança. Eu estava em uma das fazendas do meu avô era fazendeiro, e ele tinha algumas fazendas pelo interior ali de Campo, de Espírito Santo, pelo interior ele tinha algumas fazendas, algumas pequenas fazendas, e eu fui morar com meu pai em uma, e brincando, encostei num tronco lá e um mosquito mordeu minha cabeça. Nossa. Aí colocou dentro da minha cabeça uma larva, um mosquito berno, na época que falaram, colocou uma larva na minha cabeça, rapaz. Aquilo começou a corroer o meu crânio, porque ele corrói a madeira. Nossa. E até cair lá dentro. Aí ele começou a corroer aqui na frente, aqui, aí ninguém sabia o que era, porque começou com um machucadinho, né? E a dor de cabeça constante, fomos para o hospital, médico. E ninguém podia fazer nada porque ainda era um tempo ainda, como se diz, da manivela. Né? Sim, a medicina não estava tão... A medicina não estava tão avançada como hoje, não tinha tecnologia que tem hoje. Para poder... Não, eles sabem, conseguiram assim, diagnosticar. Conseguiu diagnosticar, mas não tinha cirurgia de crânio, não existia nada disso. Não. A área cirúrgica ainda era bem mais retrógrada do que hoje. Então, ficava no curativo. No curativo. Curativo e bezetacil. Eita. Já estava viciado em bezetacil. Chorava mais. E nessa caminhada, para resumir, para entender, então aquilo estava em um ponto que o médico falava que cada vez ela corroía mais. Nossa. O crânio. E as dores de cabeça eram constantes, só fazia curativo, só tomava injeção, e eu não entendia muito do que estava acontecendo, né, porque era criança. Só que um dia eu passei em frente a uma igreja,
pastor de família espírita, né? Passei em frente a uma igreja, aquilo chamou minha atenção. Por quê? Porque tinha uma fila de gente e tinha um pastor, que a gente até falava que ele era meio doido. Um pastor lá meio doido que estava lá com um vidro de azeite na mão dizendo que era a noite da cura. Eita! Eu criança, pequena ainda, devia ter a fase de uns 9, Bem novo. Bem novo. 9, 8 anos. Eu peguei e ouvi aquilo, eu entrei na fila. Falei, eu quero ser curado. Cabeça, só me vi cabeça raspada, faixa na cabeça. Falei, quero ser curado. É dia da cura, eu vou ser curado. Aí entrei naquela fila ali e fui indo. Foi passando, o pastor foi ungindo todo mundo, foi ungindo. Quando chegou na minha vez, ele parou. Ele parou e falou, você veio com quem? Você é muito novo. Aí as pessoas pegaram e cochicharam logo no ouvido dele, né? É o pessoal dali de baixo ali. Aí ele já ficou, aí ele ficou mais. Só que profeta de Deus, quando Deus manda, Deus garante. Isso aí. E ele tinha isso no coração dele. Louva a Deus que ele tinha isso no coração dele. Amém. Porque aí ficaram todo mundo, não, que não pode, ele é criança, que não sei o quê, e eu ali parado, sem entender muito do que estava acontecendo. Só que de repente ele virou e falou assim, não, eu vou ungir ele, pronto. Deus vai curar. Quando ele falou, Deus vai curar, eu peguei, virei a cabeça e ele foi tirar a faixa. Porque a minha cabeça era toda enfaixada. Aí ele tirou a faixa da minha cabeça, né? Aí deu para uma irmã segurar, porque ele achou que até que era um machucadinho, né? Quando ele tirou a faixa, ele viu o buraco, aí até ele, acho que ele deu aquela bombeada. Até ele, eu acho que deu aquela, que ele olhou assim, eu lembro até hoje, ele olhou assim, aí ele pegou e falou, não, segura ele que vai queimar um pouquinho, mas vai curar. Vai curar. Pegou azeite e não ungiu minha cabeça, ele me consagrou naquele dia. Eita, Jesus. Ele Mistério de jogou, Deus, né? jogou azeite na minha cabeça de uma maneira que me consagrou naquele dia. Sim. E queimou mesmo, queimou e parou. Só que eu tomei posse daquela cura. Era isso que eu ia perguntar. Acho que ali a ação foi até muito mais da fé. Foi mais Da fé. Bem novo, já tendo uma fé, sim, assim, de, poxa, eu quero isso pra mim mesmo, nunca tendo contato, Exato, nunca tendo E eu participado. tomei posse da cura. Já era mistério. Aí eu já saí dali, já não quis, já peguei tudo, ele me deu aquelas ataduras, aquelas coisas tudo na mão, eu já fui pra casa, já não queria mais enfaixar a cabeça, que eu tinha sido curado. Fui curado. Sim. Aí cheguei em casa, minha mãe enfaixa, vamos enfaixar essa cabeça. Eu falei, não mãe, fui curado. O pastor falou que eu tô curado, eu tô curado. Eu tô curado. E minha mãe não pode. E como é que foi isso? Tipo, Eu ia perguntar isso agora, com a reação. Como é que foi isso? Porque assim, até então, poxa, vocês nunca tiveram contato assim, com a igreja e tudo mais, e aí, como o senhor acabou de contar, o senhor teve esse ato, né, de fé, de crer, né, que poderia ser curado, porque era a noite da cura. E como é que foi isso? O senhor chegar em casa, sem a faixa na cabeça, chegar, mãe, fui na igreja, fui curado, como é que foi eu isso? cheguei já foi assim, foi meio impactante para ela, porque eu cheguei e falei assim. Aí, não, quando eu cheguei, ela olhou para mim e falou assim, por que você tirou essa faixa da cabeça? Não pode posar uma mosca nisso daí, pode posar uma coisa. Eu falei assim, não precisa usar mais não, que eu fui curado. Aí ela, foi curado como? Falei, não, passei ali, o pastor Júlio falou que eu tô curado, eu tô curado. Tô curado. Que pastor é esse? É o pastor da igreja ali, ele era pastor da Casa da Bênção, né, até hoje. Que pastor é esse? O pastor ali em cima, ele falou que eu tô curado. Ah, vou lá falar que você é pastor, você vai ter que encaixar essa cabeça, você não pode. E aquela história toda, que não pode, porque já tinha feito de tudo, já tinha jogado já café de não sei o que na minha cabeça, já tinha soprado fumaça, não sei de que, e eu continuava doente. Só que o que me deu a certeza da cura, eu sentia dor de cabeça constante, não parava, era 24 horas por dia. Quando ele ungiu minha cabeça, eu não senti dor de cabeça mais. Nossa. Então, esse foi o ponto. Então eu falei, tô curado. Tá curado. Meu Deus. Nossa, ele me arrepiar. Eu também. Nossa. Eu falei, tô curado. Ninguém tirava da minha cabeça que eu tava curado. E fui pra casa, não queria enfaixar mais que eu tava curado. E ela, você pode te levar amanhã no médico. E o médico, doutor José do Carmo. José do Carmo. Doutor José do Carmo, médico, falou,
te levar amanhã ao doutor José do Carmo e você vai ver se ele não vai enfaixar essa sua cabeça de novo. Só que durante a noite aconteceu um fato que nunca tinha acontecido. A ferida, ela não criava casca, ela ficava uma ferida aberta. Eu deitei para dormir e acordei e a ferida estava com casca, como que estivesse secando. Secando, um sinal de cicatrização. Levou ela a fé. Eita! Quando ela olhou, ela pegou e falou: foi em que igreja você foi? Aí eu falei, eu fui ali em cima, ali na casa da benção. Eu também vou lá, vamos lá. Que dia tem um culto lá? Nossa, Jesus. Todo dia eu vi aquele pastor gritando lá, todo dia. E, vamos lá, e ela foi no culto, assistiu o culto, aí depois foi embora para casa, não falou nada, também não fez questão mais de enfaixar minha cabeça. O machucado começou a cicatrizou, não tomei mais preservativo, graças a Deus. E com isso fui curado. Foi curado. Nossa. A partir de aí começou a minha fé. E ela começou a ver que existia um outro horizonte além daquela limitação que ela tinha na vida dela. Sim. Ela começou a perceber isso. Aí, com o passar do tempo, ela começou a fazer visita à igreja. Eita, Jesus. Aí ela levava todo mundo, a gente não podia falar na igreja porque tinha um respeito muito grande. Aquela coisa toda. Sim. Né? Aí até que um dia, foi em 1990, eu me converti. Aí se converteu eu e meus 2 primos, na Assembleia de Deus, no Ministério Madureira. Ainda com o saudoso pastor Enoque. E pastor Gelson era pastor da igreja na época, e pastor Alexandre. Aí nós vamos se converter naquela convenção de verdade. Me converti mesmo. Aí eu me converti, nós se convertemos, eu e meus primos. Aí começamos a convidar ela para poder ir na igreja, porque aí, sem saber, eu já estava começando uma caminhada missionária. Porque desde a cura eu já comecei a mostrar a ela uma nova visão. E quando nós resolvemos mudar de religião, não querendo desprezar a religião de ninguém, porque sim, claro. a gente devemos respeitar. Isso. Posso até não concordar hoje, mas respeito. Isso aí, Entendeu? Então, aí ela começou a ver que o horizonte era outro. Era outro. Aí começou a fazer mais visitas na igreja, começou a ir, em 92 ela se converteu. Nossa. Aí o dono do centro, que era vizinho, parede e meia com a nossa casa, quando soube, ele foi lá em casa. Aí ele pegou e falou com ela, lembro até hoje, ele falou com ela assim, se você não voltar, não marcar essa história de igreja e voltar para o meu centro, eu vou fazer meus guias, vai fazer você passar vergonha dentro da igreja. Nossa. Ela virou para ele e falou, não, vai ser o contrário. O Deus que eu aceitei vai fazer você presbítero da minha igreja. Eita! Você acredita que eu morreu o presbítero da igreja dela? Eita, que glória! Nossa! Aí daí começou a caminhada. Aí na Assembleia de Deus eu tive bons professores, bons homens de Deus, aqueles pastores, como dizem, da raiz, que eram bem severos. E aí eu comecei, e eles me abraçaram mesmo. Não sei o motivo, mas me abraçaram. Então começaram a me levar para todos os lugares, começaram a me apresentar, até que tive a honra de ser líder do grupo jovem da igreja. Aí quando ele me botou como líder do grupo jovem da igreja, aí já foi aquela mudança total na minha vida, mudança total, tanto espiritual como todas as maneiras, que aí eu já liderava uma juventude. Viu o senso de responsabilidade, né? Isso. E aí começou a trabalhar em outro nível. Isso, já comecei a trabalhar em outro nível. É como os sonhos de José, né? José sonhava e não entendia, mas quem ouvia entendia. Então ele já viu uma amplitude assim, no meu ministério que eu não conseguia ver. Para mim, era aquilo dali, estava bom. Assembleia de Deus, Canaã, Ministério Madureira no Canaã. Aí
começou a trajetória com os jovens. Aí eu comecei a trabalhar com os jovens, aí foi crescendo os jovens, aí eu comecei já trabalhando com os jovens também das congregações, aí Eita. foi crescendo e depois ele me passou para as crianças. Aí quando me passou para as crianças, ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou comigo, quem cuida de criança vira pastor um dia. Ô, Jesus. Verdade. Ô, Jesus. Nunca mais esqueci, eu falo isso na igreja até hoje para eles. Eu falo, quem cuida de criança vira pastor um dia. Ai, Jesus. Eu perguntei ele assim, por quê? Ele falou, o dia que você virar pastor, você vai entender. Não é que é verdade? É igual. Aí comecei a cuidar da criança, aí comecei a ser preparado pelo ministério. Amém. Eles começaram a me preparar, porque havia uma cultura dentro do ministério. Você só poderia ser consagrado a partir de uma certa idade, você só poderia chegar até algum cargo a partir de um certo nível, tinha que estar casado, tinha que ter uma certa idade, tinha que ter... Mas Paulo ele fala dessa questão também, né? Acho que eles estavam meio que sendo sucintos à palavra, né? Porque Paulo nos diz, né, aos jovens, né, que ouçam os anciãos, aprendam com eles para que não fiquem soberbos. Então espere o momento de também chegarem a esse ponto. Então acredito que seja isso. Pode ser até por isso que escolhi até essa metodologia, porque é bem parecido. Porque tinha que ter uma certa idade, você chegaria até certo ponto, você não poderia ir. E eles começaram a querer quebrar esse tabu. Ah, sim. Eles começaram a querer quebrar esse tabu. Quando houve a transição no ministério do pai para o filho, aí o filho, quando assumiu, queria quebrar esse tabu. Aí me escolheram para ser, assim, a peça-chave para quebrar esse tabu. Aí começaram a me preparar para isso. Para isso. Começaram a me preparar, foi quando veio a teologia, foi quando veio o estudo, quando veio... Aí começou a vir e eu comecei a assimilar tudo aquilo. Comecei a assimilar e as coisas começaram a fluir. Só que nessa transição, foi como Abraão e Ló. Estava os duros, eu estava gostando. Quando passou por fácil, começou a ficar difícil para mim, porque eu era duro como os duros. E não era tão flexível como, entendeu? Então, certas coisas eu não conseguia. Hoje eu vejo com uma outra visão, mas na época a visão era a visão antepassada. Sim. Eu lembro que tem um pastor, até uma certa feita, ele até fez até um comentário, porque antes era proibido tocar instrumentos na igreja, tocava contrabaixo, e alguns instrumentos eram proibidos, né, na época. Não parece não, eu sou bem velho. Não é isso. Eu fiquei assustado porque eu não sabia que a igreja teve essa fase de que não... Eu não fiz parte, não me converti nessa época, na verdade eu sou novo, né? Então, assim, mas eu ouvi muito falar, né, dessa época, até porque meu avô, né, já era presbítero já, de Assembleia de Deus também, raiz mesmo, né, bem de como era na antiga mesmo. E a gente lembra que o pessoal falava, né, que não podia ver televisão, não podia, né, que muitas coisas eram proibidas. Não podia ver televisão, não podia tocar guitarra, não podia... Nossa! Muitos instrumentos. Aí eu lembro que um pastor a gente estava, quando teve essa mudança, essa transformação no ministério, aí um pastor comentou isso, falou, já que a mudança é essa, então o que será de nós, daqueles jovens que nós excluímos porque tocou uma guitarra dentro da igreja? Eita! Aí aquilo pegou como um balde, um choque de realidade, assim, tipo, nós erramos. Então, mas só que quem era raiz, difícil é você conseguir botar na cabeça de uma pessoa que aprendeu a vida toda de um jeito que as coisas... Existem transformações, existem evoluções, na verdade, né? As coisas evoluem.
a gente tem que ter uma certa cautela com esse evoluir, né? Não Que a é gente... evoluir da teoria da evolução. Não, eu falo nesse sentimento que o senhor está falando. É porque, assim, a gente está vendo hoje as pessoas muito nessa ideia do evoluir, e está passando dos limites. Isso daí. Né? Tá passando dos limites. Verdade. Né? A gente está tendo umas igrejas muito... não é esse o termo a ser utilizado, mas eu vou usar esse termo aqui. Libertinosa demais. Porque estão liberando muito. Não, mas a gente até entendeu o que ele quer dizer, mas é legal ele tocar nesse ponto, né? Porque infelizmente a gente vê hoje as coisas muito abertas, né? Em relação à igreja, né? Eu vejo que antes, assim, o mundo queria imitar a igreja. Isso, agora. Hoje a coisa inverteu. É isso aí. É. A gente está assim. Entendeu? Antes nós pensávamos em nós tínhamos que ganhar o mundo para Jesus. Hoje em dia nós estamos como que temos que fazer de Jesus igual ao mundo para que o mundo não veja diferença em nós. Verdade. Quanto que nós deveríamos ser diferentes. Diferente. O diferente não é só nas vestes. Não, São sim, nas atitudes, sim. nos nossos cultos. Sim. Assim, pode falar? Sim. Assim, não, o que eu tava falando, assim, a gente tá falando nesse sentido, hoje em dia tem igrejas que liberam a tatuagem, que acham isso que é natural, a tatuagem e tudo mais. E nesse dia eu tava até olhando na rua, eu falei assim, gente, a gente já não consegue mais ver pessoas, é raro pessoas que não têm tatuagem, virou um negócio assim... E não é que me fizeram uma pergunta da igreja outro dia desse? Por que eu não posso fazer tatuagem? Ué... E agora, como que você explica que se a igreja do lado todo mundo está fazendo? Isso. Entendeu? E pior que quando eles vêm com a pergunta, eles já vêm com a resposta. Exatamente assim. Aí, porque eles aprendem na igreja do lado que Isso pode, aí. o porquê que pode, e vem te fazer a pergunta para te dizer que pode e que você está errado. Eu, no particular, eu falaria assim, você pode fazer. A gente só tem duas questões. Uma você vai pro céu e a outra aqui dentro da igreja você não faz mais nada. Não, eu, particular, falaria isso. Aí ele tem que... Não, sim, claro. Claro. Tem que ser flexível. Como dizer, Paulo tem que se fingir de bobo. Isso. Ser esperto, mas eu não esperto. Não ganhamos ninguém. Isso aí. Aí eu peguei e fiz uma pergunta a ele. Quem você quer homenagear? Boa, isso aí. Ele pegou e falou, não, vou homenagear minha mãe, quero fazer a foto dela. Nossa. Mas só que você tem que saber que tatuagem é um símbolo. Toda tatuagem ele tem um significado. Sim. E quando se faz uma tatuagem, você faz com significado. A tatuagem é uma coisa que não nasceu assim, um surfista doido foi ali, quis fazer uma tatuagem, criou. Foi assim, a tatuagem vem de lá do tempo do Sim, egípcio, bem antes. A gente teve, na verdade, a tatuagem era uma forma de agradar os seus deuses. Os povos antigos, eles utilizavam das tatuagens para agradar os seus deuses. Então eles se tatuavam para isso, era uma forma de se apresentar. Se apresentava simbolizando os seus deuses e o seu próprio corpo. E quando o jovem passava para a sua fase adulta, entrava na puberdade, saía da eles tinham que aguentar a dor de ser tatuado. Então, é um certo ritual. Sim. É um contexto por trás de tudo. É um contexto. Não, assim, a gente até sai um pouco, porque o que acontece? A gente tem essa coisa da atualização histórica. Então a gente vai pegar um período que essa parte histórica morre. Mas a gente vem numa outra fase, que é a fase da rebeldia. O que é tatuagem na década de 60, década de 70 em diante, década de 70 em diante? Rebeldia. Eram as pessoas que queriam repudiar os conceitos sociais, então eles se tatuavam. Tanto que até hoje, países mais ríspidos como a Coreia, o tatuador, ele não é visto como um profissional. Não é aceito o cara trabalhar como profissional na Coreia, acho que, se eu não me engano, na China e no Japão também. Então, assim, tem alguns países que ele não pode trabalhar, que não é aceito ele como profissional. Por quê? Porque é um ato de rebeldia. Você quer se rebelar contra a sociedade. Aqui no Brasil já ficou tão natural que o cara já faz questão de dizer que ele é tatuador. Aí ele pegou e falou, não, mas só que o que eu quero fazer não tem nada a ver, porque todo mundo na igreja do lado faz. Do lado faz.
E o pastor no TikTok falou que Faz. pode Por que que o fazer, Deus de porque lá faz. pode e o Deus Por daqui não que pode? diferença tem? Aí eu fui obrigado a dar um choque de realidade nele, né? Eu peguei, virei pra ele e falei assim... Virei pra pessoa, né? E falei assim... Você é Deus e amor. Você usa short, usa bermuda? Não. Você é presbiteriano. Você usa short, usa bermuda? Uso. Você é batista, usa short, usa bermuda? Uso. Batista está pecando quando usa? Não. Presbiteriano está pecando quando usa? Não. Deus e amor está pecando se usar? Tá. Por quê? Porque Desobediência. isso aí. É isso, esse é o ponto. Então, você pode até fazer, se você for congregar lá com eles. Isso aí. Porque aqui, a nossa, não só a nossa cultura, só a nossa, como se diz, ai, fugiu o nome agora, a nossa ata, não, fugiu o nome agora. Seria o que? A doutrina? Estatuto da igreja. Toda igreja tem porque estatuto. quando nós vamos fundar uma igreja, quando você vai fundar uma igreja, você não coloca só as doutrinas bíblicas. Assim. Você coloca também a doutrina que você quer na sua igreja, a doutrina que você... Aquilo que você, como liderança, entende que é o correto. que é Eu o entendo correto, que é isso aqui, então eu vou isso, fazer dessa É uma forma. questão assim, daquilo que Deus te chamou, né? A Isso. forma de você estar fazendo a obra que Ele quer, da maneira que Ele te chamou. Ou aquilo que você aprendeu a vida toda. Sim. Porque quando você monta a documentação para montar um ministério, você monta visando aquilo que você aprendeu a vida toda. Eu aprendi assim, o correto. Sim, isso aí. Eu quero os crentes da minha igreja assim. Sim, isso aí. Entendeu? Então você monta disso, você não pode isso, não pode aquilo, pode... Entendeu? São as doutrinas. A famosa doutrina dos homens. Aham. É essa a doutrina. Então, se na sua doutrina não pode, você faz, é o pecado da rebelião e desobediência. Sim, sim. Isso. E isso torna-se pecado. Então, quer dizer, você tem duas opções. Ou você vai para lá e faz, ou você fica aqui e anda do jeito dos conceitos. Mas aí, tá, a gente não vai entrar no mérito da questão aqui, que eu acho que vai complicar a situação. Então, assim, a gente não entra no mérito, não. Mas, assim, eu acho assim, que quando uma igreja, ela libera muito um conceito, e aí esse conceito sai da ideia... Paulo fala sobre sofisma, né? E o sofisma, ele se parece com a palavra. O sofisma, ele nos engana, nos faz até chorar, porque é tão igual à palavra que nos convence que é a palavra. E Paulo nos diz para tomarmos cuidado, ficarmos atentos aos sofistas, né? E que nossa geração tem muito, muito, muito mesmo. Então, assim, quando o senhor fala assim, não, você vai para lá então, porque o vestir roupa não é pecado. É assim, só para quem nos assiste entender isso. Porque não é porque na outra igreja lá aceitou a tatuagem, né, que tem que aceitar, mas eu tô falando no sentido espiritual, porque assim, né, não quer dizer que a outra igreja lá aceitou que de fato a tatuagem não seja algo ruim para quem entende a palavra de Deus. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Quem é que gostaria que alguém fosse na fachada da sua casa e fizesse um pinchasse? Tss. Quem é que achar isso legal? Então, se eu falo na minha canção, eu vou cantar dentro da igreja, adorar, eu digo, Senhor, eu sou teu, eu sou casa, eu sou sua morada, mas na hora de mexer no meu corpo, eu não pergunto a ele se ele me dá essa permissão. Então, assim, no meu conceito, eu acho que é uma ofensa, eu acho que... Sim, eu entendo dessa forma, né? Às vezes até compartilho isso também com a minha esposa, a gente conversa muito sobre essa questão também. Eu entendo que quando, pastor, a gente está envolvido mesmo com o Espírito Santo, que a gente tem aquele relacionamento, aquela intimidade, essas coisas são banais, sabe? É verdade, isso é um fato. Sabe? Isso é como fato. se É fato. não tivesse importância, sabe? Uhum. Quando a gente está de fato envolvido, o Espírito Santo, ele testifica dentro da gente aquilo que ele quer, né? Para nossa vida, essas coisas assim, cerveja sem álcool, esses temas assim, geram muito debate. Eu acho que isso, sabe, parece que fica de lado, porque você está envolvido com o reino, sabe? Então, o que falta um pouco é isso. Paulo mesmo fala, né, que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, assim, falta um pouco dessa questão da gente estar mesmo enraizado com o Espírito Santo, da forma de ter essa intimidade, porque o que vai gerar, assim,
vontade na gente para fazer aquilo que ele quer que nós venhamos a fazer, que é o que? Ir de pregar o evangelho até que ele venha, sabe? Se santificar, porque a Bíblia também enfatiza isso, né? Seja santo porque eu sou santo. Diz assim. Então eu acho que isso nos dias de hoje, justamente por essa muita abertura, muita liberalidade, né, no nosso meio, acaba ficando um pouco de lado, e por isso que a gente tem visto, né, muitas pessoas que têm perecido por falta de conhecimento, que também é bíblico, né? Entendeu? A falta de conhecimento. Isso aí. Entendeu? E só que também o que acontece também é o que Judas diz lá no livro de Judas, pastores de si mesmos. Isso. Judas fala isso. E ele ainda enfatiza ainda no texto ainda que nem o arcanjo Miguel, príncipe preparado para lutar contra o diabo e contender a respeito do corpo de Moisés, ousou usar suas próprias palavras, mas disse que o Senhor repreenda. Isso quer dizer, ele antes de se colocar, ele colocou a presença de Deus primeiro na batalha. E hoje, nós não estamos assim, quando eu falo nós, para que todo mundo entenda. Nós estamos esquecendo de colocar o Senhor na frente de tudo. Antes de eu tomar uma atitude, vou consultar o Senhor. Como Davi fazia. Isso. Vamos consultar o Senhor. Acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Davi, eu ministrei isso esses dias, né? E também o meu pastor ministrar a respeito disso. Essa sensibilidade que ele tinha, né? Porque Davi ele tinha um status já de rei, já tinha sido ungido a rei perante o povo, né? Davi já era um homem de guerra, Davi tinha seus valentes, e quando diz a palavra que quando ele é ungido a rei perante todo o povo de Israel, os filisteus ficam sabendo e vão se levantar para guerrear contra ele. Ele podia muito bem ele falar, poxa, eu sou rei, eu tenho meus valentes, eu já sou homem de guerra, desde moço eu venci os gigantes, vamos lá e vamos vencer. Mas não, primeiro ele desce a fortaleza, né? E poxa, isso, cara, isso é um exemplo pra gente, né? Principalmente nos dias de hoje, porque tem muita gente que acha que tem um dom, porque já tem um nível elevado, vamos dizer assim, né? Na questão do evangelho, mas a gente acaba se esquecendo que o dom, ele não significa também aprovação, né? Não. Diante de Deus, né? Então, assim, só queria colocar isso que o senhor falou. É o famoso de Moisés, se o senhor não for comigo, não me manda. Isso aí. Mas aí a gente... Porque assim, desculpa, Juliano, o evangelho é simples, cara, simples, sabe? A gente vê a palavra e tá tudo ali no livro de Atos de como a igreja tem que se comportar, já que a gente está falando questão de comportamento, questão de doutrinas, né, referente à palavra, questão de como as coisas estão hoje, né, muitas preocupações que não fazem sentido com que a gente de fato tem que se preocupar em relação ao... entender, mas tem que ser frisado uma coisa também, para que todo mundo entenda que está ouvindo. Davi consulta a Deus em todos os momentos, mas chega um momento que ele toma atitude sem consultar. Isso. Por quê? Porque era um momento que, na morte de Abisalão, quando Davi está chorando, e ele resolve se levantar, porque descobre que Seba está fazendo pior do que Abisalão, e ele está chorando, que eu costumo, nessa pregação, eu costumo dizer que líder não tem tempo para chorar, que enquanto ele chora, alguém tenta fazer aquilo que ele não quer fazer. Isso. Então, o que ele faz? Em todos os momentos que Davi está caído, se vê Davi indo na presença de Deus para ele saber o que fazer. Mas dessa vez ele se levanta. Então, tem momento na nossa vida que nós mesmos temos que tomar atitude, nos colocarmos de pé e mudar a trajetória daquilo que nós estamos caminhando. Eita glória. Nós temos que olhar para dentro de nós e dizer, não, agora é comigo. Essa atitude que ele tem que tomar sou eu. Amém, Jesus. Sim. Entendeu? Porque senão nós criamos assim uma certa doutrina para gente de dependência e começamos a achar que só fazemos quando Deus faz. Fora tem isso. coisa que Deus não vai fazer. Isso aí. É tremendo mesmo, né? A gente vê Davi, ele foi um homem que ele, de fato também errou muito, era um homem sujeito às mesmas paixões que a gente, né? Mas assim, há muitos exemplos que a Bíblia nos deixa, né? De às vezes a gente saber justamente isso que o senhor está falando, o momento certo, né? De a gente tomar uma decisão, o momento certo de a gente se posicionar. Um momento que depende de você tomar uma atitude, um momento que depende de você recuar e deixar Deus falar no seu lugar. É verdade.
gente acabou saindo totalmente da história Da do história pastor, do mas pastor. eu quero testemunho do pastor. O pastor tem uns testemunhos maravilhosos, a gente tem que compartilhar, né? A gente estava aí nessa parte aí da conversão da sua família toda, do senhor se tornando um pastor. Continue pra gente aí, pra gente continuar recebendo dessa maravilha de Tá, Deus. aí a partir daí, vamos voltar, não sei se eu vou conseguir assim, voltar no mesmo raciocínio. Não, tem problema não, tem problema não. Nós vamos chegar lá O até a importante é o igreja. milagre. Nós vamos chegar até a igreja. Aí peguei, se convertemos, viramos crente da Assembleia de Deus e tudo foi acontecendo, Deus fomos nos familiarizando cada vez, nos aprofundando mais no Evangelho, cada vez conhecendo mais, abrindo nosso horizonte sobre a vida cristã, o que era ser cristão, o que não era. Aí já começou já as viagens missionárias, fomos para Juiz de Fora, com uma juventude gigantesca. Eita. Foram 5 ônibus para Eita. fazer um evento em Juiz de Fora. Amém, Jesus. Entendeu? Fizemos um evento lá ainda não tinha ido para Nauta, em Juiz de Fora. A igreja ainda era aquela do centro de Juiz de Fora ainda, que era do relógio grandão lá. Ah, tá. Sei qual é. Ainda era aquela Assembleia de Deus, Aham. lá da antiga tecelagem. Assim, Ainda era aquela ainda. Então ali nós começamos um trabalho com jovens, ali começamos, e o trabalho assim repercutiu no estado inteiro e começou a criar um grande número de jovens, começou a visitar a igreja, nossa. e a juventude foi só se ampliando, só crescendo, aí fomos para um outro bairro, saindo do centro, né? Aham. E aí até então era fixado nas matrizes, Aham. não existiam as catedrais, eram as matrizes. As matrizes. Ainda estava fixado nas matrizes, aí fomos para um bairro chamado Linhares também, e lá fizemos também um trabalho gigantesco com os jovens também. Eram umas confraternizações muito boas, cantores famosos colaboravam, vinham, davam a sua contribuição, e com isso a juventude cresceu assim assustadoramente, assim. O ministério se expandiu muito com a juventude. Aí logo depois passou seu tempo, aí eu saí da Assembleia de Deus do Ministério Madureira e comecei assim, quando eu saí de lá, ser sincero, né? Vamos falar a verdade. Eu não gostava de culto de libertação. Sim. Eu tinha uma cultura assim, que era o culto da bagunça. Na cabeça assim, por causa do estudo dos conselhos de Paulo sobre a ordem dos cultos. Se um profetiza, o outro se cala. Isso. Cada um fala, quando você fala em mistério, edifica a si mesmo. Então, como estudava muito aquilo, então começou a criar uma barreira na cabeça para a libertação, e eu não gostava mesmo, não acreditava. Não. Só que eu saí de lá, fui para uma igreja que só trabalhava com libertação. Agora, como que eu cheguei lá, eu nem faço ideia, porque foi Deus que me levou realmente. Aí foi quando a minha esposa, ela era dessa igreja, né, e ela me convidou para poder ir lá. E eu fui. E chegando lá, eu fui assim, impactado com as coisas que eu vi. Que antes era como, vai dizer, Jó, né? Antes eu te conhecia por ouvir falar. Hoje eu sei quem tu és. Então foi mais ou menos isso, assim. Eu comecei a viciar, comecei a ver realmente que Deus operava realmente, não era. E que a bagunça que eu achava não era bagunça, era organizado, só que quem está de fora não conseguia entender ou não queria entender. Certo. Porque existe você não entender e você não querer entender. Eu não queria entender na época. E o engraçado é que eu participava de culto de libertação na minha igreja. Mas era diferente. Era diferente. E lá eu comecei a vivenciar milagres. Milagres assim que eu ouvia falar na Bíblia, que eu ouvia testemunho de pessoas na época, que foi a época dos arrebatamentos, né? Na minha época de convenção, foi dos anos 90 até 2000, foi o ano dos arrebatamentos.
testemunho de fulano morreu, foi arrebatado e voltou. Era muitos testemunhos, assim, então era um ano do arrebatamento. Só que eu ouvi as pessoas contar. Não participava daquilo. E nessa igreja eu participei daquilo, eu comecei a ver aquilo acontecer. Eu comecei a ver pastor orando pessoas e outras pessoas que não tinham nada a ver participando daquele ato. Daquele Assim. ato. E você viu, eu vi aquilo, me deixou assim, impactado. Nossa. Aí o pastor pegou e falou assim, vamos pra cá que Deus te chamou para libertação, vou te ensinar a trabalhar com libertação, porque libertação tem que aprender. É como uma aula é como um curso de teologia na prática. Na prática. Você tem que aprender para poder também não acontecer esses excessos que têm acontecido por aí hoje. Aham. Porque hoje tem Não querendo fugir, mas mantendo, né, no assunto, é justamente isso que tem, como é que eu vou dizer, não atribulado, mas trago muita confusão, né, para quem de fato não entende o que é, né, os mistérios de Deus, a questão da libertação, porque é um excesso hoje que a gente vai dizer que essa bagunça que o senhor falava lá atrás, hoje é essa bagunça. Hoje é essa bagunça. Mas é por quê? Porque, como eu vejo hoje, quando eu vim trabalhar com libertação, eu tive um professor de libertação. Era como Eliseu, quando ele vira sucessor de Elias, tinha uma escola de profeta. E ali tinha muitos jovens aprendendo a ser profeta. E hoje essa essência está se acabando. Ninguém hoje quer aprender a fazer. Hoje a pessoa acha que, fui batizado com o Espírito Santo, falei meia dúzia de línguas, já posso fazer tudo. Só que você não aprendeu a fazer aquilo. Passou o processo de aprendizagem. Não passou isso daí, não passou pelo processo da aprendizagem, ouviu, viu pessoas vivenciando, acontecendo fatos, para você ser testemunha vivo daquilo, que aquilo acontece. Como os discípulos, né? Como os discípulos, foi Pra como Jesus começar a fazia com os exercer discípulos. Começar a exercer a chamada deles ali, eles antes sentaram, olharam, aprenderam isso. Tinha coisa que eles descria, deixava Jesus sozinho, depois que o milagre acontecia, se juntavam, né? Como a ressurreição de Lázaro, você vê Jesus sozinho na ressurreição de Lázaro, isso. Por quê? Porque era impossível, 4 dias morto. Sim. Entendeu? Porque pela ciência... Não precisa nem ir pela ciência. A nossa mente, só de tu parar para pensar, é quase inaceitável você pensar que um corpo em decomposição se recompôs. Não, mas tem aconteceu um fato desse, eu presenciei um fato desse, que uma pessoa foi dada como morto e depois, não sei se foi 2 dias, 1 dia e meio, a pessoa acordou. E era uma doença. Isso que eu ia falar agora, o diabo é sujo demais, cara, porque aí agora tem essa doença que a pessoa, ela é dada como morta. Só que a pessoa, quando passa de 3 dias e não acorda, aí é dado como morta, isso aí. Jesus esperou 4. Para não ter dúvida. Amém? Amém. Jesus sabia fazer. Amém. Então tem coisas que nós temos que aprender hoje para não deixar dúvida em cabeça de ninguém amanhã. Amém. Quando a pessoa vê, ter certeza que é realmente Deus operando. Amém. Não é eu sei meio vou fazer. Amém. Então isso que trouxe a confusão no meio da libertação, e isso que me levou para a libertação. Então eu comecei a aprender muito. Eu fui para a igreja do pastor Andy Barreto, a igreja pentecostal, Missões e Milagre. Fiquei 11 anos naquela igreja. E aprendi muito, muito mesmo. E agora, Ainda em Minas ou Aqui em Cabo Frio. agora fora de lá, aí o senhor já começou a praticar aquilo que o senhor aprendeu, saiu da teoria, começou na prática agora. E qual experiência o senhor tem para mostrar pra gente aí? Mãe, conta, mãe. Lá eu comecei na prática. Na prática lá já? Lá eu já comecei na prática. Porque, assim, numa igreja assim, sempre cria um certo, como se diz, um certo fanatismo. Tá. Algumas pessoas começam a achar que o pastor A idolatrar demais. O pastor é um sobrenatural.
natural. Sim. E ele mostrava que ele não era. Aham. Que ele era um homem natural e que ele não fazia. Quem fazia era Deus. Deus. Entendeu? Do mesmo jeito que Deus estava usando ele, usaria qualquer outra pessoa, porque quem faz é É Deus. Deus. E com isso ele começou a ensinar como que fazia em certas situações, como se deparava com algumas situações, o que você tinha que fazer, Nossa. tomar cuidado com algumas coisas, porque o diabo é sujo, É sujo. o diabo pode, entendeu, puxar alguma coisa, pode, uma gravata, por exemplo, você tem que ou tirar ele de uma posição que o diabo, um manifestado, pode puxar aquilo dali e acabar te machucando. Então, muitas coisas ali que tem que aprender. Tem que sentar na escola de profeta, aprender a ser profeta. E com isso lá eu comecei a vivenciar alguns milagres. Tem um que de uma pessoa que depois vai até congregar comigo o que aconteceu. Eu não sei porquê, mas eu não vou entrar no assunto. Não, mas sim, aquela pessoa sim, que aham. ela criou uma certa barreira comigo. Ela criou uma certa barreira, começou a me ver de um jeito assim. Nossa. E um dia ela estava vendo na igreja assim, e a hora que eu olhei para ela, Deus me deu uma revelação com ela. Aí eu peguei e falei, porque eu sou da seguinte maneira, então, eu aprendi assim, se Deus manda, Deus garante. Então, se Deus me deu uma revelação com você, e você falar que você não acredita, ou não está acontecendo, Deus vai ter que me revelar mais profundo para não deixar dúvida. Porque foi Ele que deu, não foi eu que inventei. Aham. E Ele revela mais profundo. Só que o que Ele revelar, eu sou obrigado a falar. Não posso guardar segredo. E aconteceu isso com ela. Eu cheguei, Deus me deu uma revelação com ela, até simples. Eu chamei ela, falei. Ela pegou e virou para mim e falou que eu não estou entendendo, não, porque isso não é isso, não. Eu falei assim, tem certeza? Tenho. Vou pedir a Deus então para Ele revelar mais profundo, porque foi Ele que falou, não fui eu. Se fosse eu, me conformava que eu estava enganado. Mas se foi Ele, Deus não se engana. Aí pegou, posso? Pode. Só falei assim, Deus, revela então de uma maneira que ela não deixe dúvida. Abriu uma televisão na minha frente. Nossa. Ela tinha vindo da Bahia para aqui. Deus conseguiu mostrar ela lá na Bahia. Deus me mostrou onde ela estava na Bahia, o que ela estava fazendo, o que aconteceu, aonde ela caiu, que tipo de terra sujou a roupa dela. Ela tentou correr para outro lugar, caiu dentro de outro lugar. Quem ajudou ela, que não estava ali também, não tinha nem como saber. E Deus, aí ela começou a pedir para me parar, porque tinha mistério. Tipo, abriu a página da vida dela. Se Deus está mostrando é porque tem que falar. Deus já começou a mostrar tudo. E no final de tudo, aí já foi eu já também, não foi Deus que mandou, já foi o que falei. E para terminar agora, para todo mundo não restar dúvida, Deus permite que o demônio manifeste nela. Quero manifestar no meio da igreja. Nossa. Aí eu orei, o demônio saiu. E até hoje ela virou minha amiga de uma maneira. Isso Ficou. Então foi uma coisa assim que até então eu não achava que isso seria possível. Eu vi que foi possível. Eu vi que Deus faz. Quando Deus quer, Deus faz. Deus faz. E quando Deus manda, não resta dúvida. Se foi Deus que mandou, Ele garante. Amém. E garante mesmo. Amém. Porque e depois dessa teve várias outras, Eita. Essa então foi uma das que mais te marcou assim, que você sempre recorda, como uma bem forte mesmo. Não, essa foi assim que ficou na memória porque eu convivo Com ela, a pessoa, sim. entendeu? Mas Eu falo pelo fato de ela ter desacreditado e ali você pediu ao Senhor, né, mais profundo, e o Senhor foi lá e te mostrou e testificou mesmo. Mas que Deus a estava que mais me marcou foi uma que eu vi o pastor acontecendo na igreja com o pastor. A gente estava num culto e um outro. Porque crente só luta contra crente. A verdade é essa. E uma outra, um pastor de uma outra igreja, chamou a polícia dizendo que a igreja estava incomodando
eles subiram, colocaram o pé na porta da igreja. Primeiro colocou o pé, caiu desacordado. Nossa. Aí o outro viu que aquele caiu, veio correndo para tentar ajudar, caiu junto com o outro também. Jesus. O outro veio também, eram 4. Nossa. Os 4 ficaram caídos dentro da igreja. O pastor pegou a arma deles, colocou dentro da viatura, orou e eles acordaram. Aí eles pegaram e ficaram impactados com aquilo, né? Aí começaram até vir visitar o culto. Uma experiência Essa que me marcou. Aí teve um dia que... Só pisaram na igreja e já... Só botaram o pé. Que já caíram, né? Ninguém orou, ninguém falou nada. Eles botaram o pé e caíram. Jesus. Aí eles pegaram e quando saíram, eles falaram, não, agora eu vejo que aqui tem Deus, do jeito dele, né? Aqui tem Deus, aqui tem Deus. E foram embora. Uma semana depois, eles param de novo a viatura na porta da igreja. Aí as pessoas falam assim, meu Deus, outra pessoa reclamou, que nada, ele abriu lá, ali atrás, ali na patama, pegou um rapaz, levou lá dentro, jogou dentro da igreja e falou assim, aí pastor, nós pegamos ele, a gente ia dar um jeito nele. Eita. Para poder não fazer isso, resolvemos trazer para o Senhor, porque sabemos que aqui tem Deus. O Senhor, nossa. Deixou ele lá e foi embora. Rapaz, que dali ficou assim, foi... Jesus. Entendeu? Uma experiência assim de... Nossa. De fora do normal. Não, literalmente. Né? Nossa. Uma experiência. Jesus Cristo. E são tudo pessoas que ainda convivem aí, pessoas ainda que... Nossa, Que maravilhoso. são ainda... Não são... Isso foi recente, não tem tanto. Ah, sim, sim. São Pediu para o senhor contar para a gente... Por isso que eu não estou citando muito. Não, sim, claro, com certeza. Pediu para o senhor contar para a gente aquela história que o senhor estava contando de que a gente foi no monte lá. Da cobra lá, do vale, que vocês foram orar. Agora tem que lembrar. Vocês foram no vale lá orar, da cobra lá, do pessoal do vale ali que estava tentando prejudicar vocês ali no vale enquanto estavam orando. Como é o nome daquele lugar ali do centrinho ali? Eu não sei o nome daquele lugar ali. Sei. Lembrei. Obrigado, Espírito Santo. Lembrei. Ali já foi no nosso ministério mesmo. Isso. Não sei por que tinha um vale ali, indo ali para a Praia da Calunga. Não sei se E é isso que eu ia falar, Praia da Calunga. Era esse Praia da Calunga. Tinha um vale ali. E como que eu descobri aquele vale? Deus me mostrou. Amém. Eu tinha ido, eu e minha esposa, lá na praia. E na volta, eu parei e Deus falou comigo assim, tem um vale aqui. Eita. Aí eu parei, acho que a gente estava de moto, eu acho. Eu parei, desci e entrei mata dentro. Falei, tem um vale aqui. E não é que tinha um vale mesmo lá? Eita. E alguns vales Deus me mostra assim. Aí eu entrei e vi um vale no meio do bambu, um vale. Eita. Assim, bem exótico, como podemos dizer assim, bem rústico. Vale mesmo, mas alguém entrou, limpou, consagrou. Amém. E ali ficou aquele vale. Então eu comecei a levar a igreja para orar naquele vale. Sim. Até aí tudo normal. Até que um dia eu estou saindo de dentro do vale, estava eu acho que eu, presbítero João, estava o pastor Fábio, hoje o pastor Fábio, na época era ainda evangelista. Tinha uma base de uns 7 irmãos comigo, 7 a 10 irmãos comigo. Nós entramos para o vale às 7 horas. Saímos do vale já era quase 11 horas da noite. Nós estamos saindo. Quando saímos lá de fora, uma viatura parada na saída do vale. Aí, do lado atrás da nossa Kombi, eu falei, ué, o pessoal tem mato? O que esse pessoal vai fazer aqui? Aí o policial pegou e falou assim comigo, quem é o pastor que é meu? Eu falei, sou eu. Já até sabia seu nome. Já sabia tudo. Falei, sou eu. Ele falou assim, você sabia que nós entramos aí dentro do vale para poder ver o que vocês estavam fazendo aí? Porque a denúncia que vocês estão vindo para aqui para desmatar, vocês estão vindo aqui para poder fazer orações aqui que está incomodando todos os moradores do bairro. Nossa. Eu peguei e falei, ué, nós? Todo mundo
vai no vale porque nós. É. Ele pegou o celular dele e falou assim, essa Kombi aqui é de vocês, a foto da nossa Kombi, aqui é a igreja de vocês, a foto da frente da nossa igreja. Meu Nós Deus. entrando pro vale, ele mostrou no celular dele. E agora a mensagem que nós recebemos. Tem que acabar com a entrada deles nesse vale. E nós tentamos entrar lá, mas chegou no meio do caminho, nós resolvemos voltar, esperar vocês saírem. Estamos aqui desde 7h30, vocês entraram 7 horas, ligaram pra gente, tá vendo ali? Mostraram no esporte, botaram câmera no esporte para vigiar. Nossa. Tá vendo ali? Quando vocês entraram, ligaram e falaram que vocês estavam aqui, nós estamos aqui até agora esperando. Tiraram uma viatura, que era para estar em serviço, para ficar uma faixa de 3 ou 4 horas parado esperando a gente. Amém, segurança, aguardando vocês lá. Escutem, aí eu peguei e falei, mas aí ele pegou e falou, na verdade, pastor, eu quero que vocês orem por nós. Eita! Aí eu peguei e falei assim, nós orar? Tá. É o que nós estamos fazendo. É orando, mas vocês estão vendo aí, não tem nada disso que eles estão falando, isso não quero, porque se vocês estão conseguindo incomodar um condomínio inteiro, Eita! tem algo diferente acontecendo. Tem. E não fazia nada parte do condomínio, né? Pra não estar incomodando eles. Não assim, fazia, não tinha nada, era lá dentro do mato. E a vegetação que tem lá é uma vegetação invasora, porque bambu não é vegetação natural dali, é invasor. Então, ele já estava tomar conta daquela área ali desordenadamente. Então, é uma coisa que é bambu, é aquele cinzal que tem lá tudo. Ah, sim. Tudo planta invasora. Então, se a gente até estivesse arrancando aquilo, seria um favor para a natureza. Para a natureza. Seria uma ofensa. Sim. Mas não estava. Aí, tudo bem. Aí eles pegaram, foram embora, mostrou essas fotos, mostrou tudo. Aí nós fomos embora, mas já ficamos. Aí voltamos no outro dia com a Kombi. Quando chega na entrada saindo do vale, na primeira, segunda, do lado ali de uma casa que tem ali, não sei se é casa de veraneio, acho que é casa de Cheddar o nome. Ali do lado ali. Aí quando chegou ali do lado, ali a Kombi furou o pneu. Nossa. Aí nós ficamos para trocar o pneu. Aí os irmãos ficaram do lado esperando, e eu fui trocar o pneu com os irmãos que estavam lá trocando o pneu. Aí veio uma senhora com um vidrinho na mão, sim, procurando não sei o que, foi atrás das irmãs e jogou um filhotezinho de cobra. Meu Deus do céu. Aí fechou o vidrinho, saiu e foi embora. Aí o pastor Ossi, que estava, não sei se vocês conhecem o pastor Ossi, estava comigo nesse dia. Aí ele pegou e veio andando assim para perto delas, quando ele viu o filhotinho de cobra, ele falou para as irmãs, a cobra é as irmãs, tudo correndo. Aí ele pegou e jogou para dentro do mato, a cobra de volta. Aí a mulher botou a cobra ali e ficou no portão olhando, esperando a cobra fazer alguma coisa. Meu Deus. Coral. Filhote de cobra coral. Batalha travada. Aí ficou. Aí nós já começamos, não, agora que nós não vamos parar de ir pro vale mesmo. Aí estamos indo nesse vale. Quando nós estamos saindo do vale, aí o pastor foi lá e colocou um terno dele para consagrar lá no vale. Só que não falou para ninguém que o terno era dele. Rapaz, a gente não tinha, nos moradores, não tinha ido lá, não tinha visto o terno lá e não estava incomodando eles o terno lá dentro do vale. Incomodou eles. Aí nós estamos saindo do vale e veio aquela cercaram na saída do vale e começaram a falar que a gente não podia orar ali, que a oração estava atrapalhando, que eles não queriam oração ali, que era para parar, que não sei o quê, que a gente estava desmatando, e de quem era aquele terno que colocaram lá. Só que eles tinham entrado e tinham quebrado tudo lá dentro do vale. Eles tinham quebrado tudo, mas no terno não tocaram. Então eles queriam saber de quem era aquele terno que eles não conseguiram quebrar. Entendeu? Aí nós também não falamos de quem era. Falamos, não, o terno está lá. Se vocês quiserem tirar ele de lá, vocês podem tirar, porque nós só entramos aqui para orar, não estamos incomodando ninguém. Só tem mato à nossa volta, não tem casa, as casas é para lá, para cá.
Engraçado é que o povo só se sente incomodado quando é referente à igreja, né? Evangélica. A igreja incomoda. É só isso que incomoda, porque quando é outra coisa, outra situação, nunca incomoda. Porque o velho ditado, né? Ditado não, né? A Bíblia, o mundo jaz no maligno, no sistema. Então, onde ele vê que tem crente de verdade fazendo algo de verdade em prol do reino, ele vai se incomodar e vai tentar achar algum meio ali para tentar parar, para tentar fazer. Porque está incomodando não é as pessoas, mas está incomodando ele. O inferno. Né? O inferno. A gente entende que a nossa guerra não é contra a carne, é contra o sangue. Isso aí. Então, assim, ele vai sempre tentar, porque, né, infelizmente, há muitas igrejas, mas que não estão naquele propósito que deveriam estar, né? E quando ainda há remanescente que está mesmo no propósito, pagando o preço mesmo de fato, como deve ser pago, o inferno vai tentar fazer alguma coisa. E é isso que vai atrapalhar. Porque todo mundo ia lá orar. Mas era só com vocês que... Só que nós que criou essa barreira. Ele não queria que nós fôssemos lá. E nós não fazíamos nada diferente de ninguém. Nós só entrávamos, orávamos e saíamos embora. Do jeito que todo mundo fazia. E tinha gente que fazia vigília lá dentro e não incomodava. E 3 horas, 4 horas nós ficávamos lá, criou uma revolução no bairro. A ponto de eles exigir da prefeitura que colocasse uma cerca na entrada ali e proibisse o acesso ali. Só que era ilegal. A prefeitura colocou, mas era ilegal. Legal. Não podia. Aí nós fomos procurados pela pessoa que mandou colocar a cerca, né? Porque sabia que nós também não era leigo, também de tudo, né? Que tinha algum entendimento. Aí ele pegou e falou que se nós quiséssemos, nós podíamos entrar a hora que quisesse, orar e sair, que não tinha problema nenhum. Só colocou a cerca porque estava tendo muita reclamação. E a ponto de eles colocaram câmera no meio das árvores todas, escondida, para filmar quando a gente chegava lá. Eu tinha a nossa Kombi, aí nós começamos a encontrar coisas dentro da Kombi, assim, coisas dentro da Kombi, conseguimos encontrar. Pode falar. Não, encontramos, assim, aquilo, há uma diferença de despacho, oferenda, certo. há uma diferença. E o que a gente encontrava dentro da Kombi era despacho mesmo, que a gente encontrava botavam dentro da Kombi. Nossa. Dentro da nossa Kombi, nós encontrávamos dentro da nossa Kombi, colocavam na porta da nossa igreja. Nossa. Aí que é engraçado, né? A intolerância religiosa, ela só vale para um lado, né? Pro outro lado. Pro outro lado não tem intolerância religiosa. Portanto, eu tenho uma lâmpada queimada em frente à igreja e quem é responsável pela troca não quer trocar porque não quer ver em frente à igreja. Olha só. Eu tenho que pedir, fazer um pedido na prefeitura para trocar porque mora na mesma rua, fica o caminhão parado em frente à casa dele. Mas não faz a troca. E conserta todas as outras, mas essa aí não troca. Porque tá na frente da igreja. Meu Deus. É guerra. É batalha, mas é isso que faz ela nascer. Aí. Não, mas isso é bom, porque assim, a igreja, o senhor não falou que nós não viemos aqui para sermos aceitos. Né? Eu acho que quando a igreja está sendo muito aceita, é um caso de começar a pensar. É porque, na verdade, não é o mundo que está despovoando a igreja. É a igreja que está despovoando o inferno. Sim. Lembra da tentação? O que o diabo fala para Jesus? Leva Jesus até um monte mais alto e mostra tudo, todos os reinos, sim. tudo à sua volta e diz aí, ó, tudo aí é meu. E eu dou a quem eu quero. Isso. Porque a mim foi me dado. Então, se você prostrar e me adorar, eu dou tudo isso daí para você. E Jesus recusa, fala o quê? Somente ao vosso Deus, somente ao nosso Deus nos prostramos e adoramos. Então, não é o mundo que está despovoando a igreja, é a igreja que está despovoando o inferno. Por isso, a intolerância tão grande do inferno contra qualquer atitude da igreja. Porque uma atitude bem tomada da igreja tira milhões de almas da mão do diabo. Com certeza. Isso é muito bom. Porque assim, a gente vê toda essa situação, toda essa perseguição toda com a igreja.
Eu lembro a gente teve uma fase, né, de muitos crentes estarem muito eu vou citar o nome da Rede Globo, né, muito lá. Uma rede de televisão 100% secular, 100% oposta ao evangelho. Aí eu ficava me perguntando, o que evangélico está fazendo ali dentro? Aí alguns falam assim, é porque a gente está indo ali levar a palavra de Deus ali dentro. Não, ali não é lugar para um evangélico estar. Está havendo uma aceitação do evangelho dentro de um ambiente ruim. Então começa tipo, a igreja veio para ser perseguida, a igreja veio para ser rejeitada. Então quando a igreja começa a ser aceita pelo mundo, que o mundo não estava se convertendo, a gente não viu essa rede de televisão mudar a visão dela por causa do evangelho. Ou seja, ela começou a introduzir o veneno dela dentro da igreja. O evangelho começou a mudar sua visão para conseguir entrar. E isso, se não me falha a memória, foi o pastor... A gente pode dizer que é negociação. Sim. Começou a negociar. O evangelho começou a ser negociável. E tem sido negociável nos dias de hoje. Importante a gente falar, né? Sim, tem. Porque eu acho que estão se esquecendo que a porta ainda é estreita. Ainda é estreita. E estão pregando o evangelho de porta larga por aí. E Isso o é muito interessante perigoso. é que Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Justamente isso, né? A gente vê muito as pessoas falarem porque muitas coisas têm mudado, né? A tecnologia, ela chegou, tantas coisas. Mas a gente serve um Deus que ele é o mesmo. E a palavra, ela continua sendo a mesma. Pode passar de geração em geração, séculos, o que for que passar, a palavra ela vai ser a mesma, que nos ensina como nós temos que ser, né? O interessante é que ela se renova, Isso. mas sendo a mesma. Sendo a mesma. Isso é a melhor colocação. Ela se renova, sendo a mesma. Isso. O mesmo texto que era pregado em 70, foi pregado em 80, foi pregado em 90, em 2000, e está sendo pregado hoje, vai ser pregado mais para frente se Jesus não voltar. Sim. O mesmo texto, mas ele se renova, mas não muda, continua o mesmo. Então a renovação não é mudança. Isso é bom A deixar renovação claro. é a atualização. Isso. É você atualizar a palavra para o que você vive hoje, mas não mudar a palavra. Sim, ou seja, é usar uma língua. Antes se falava mácula nos anos 80, hoje a gente chama de mancha. Certo? Então é nesse nível. Nesse nível. Não confundir o negócio. Estão confundindo. Justamente esse é o ponto, estão confundindo. Não estão querendo atualizar. Não, tem que mudar. Então, literalmente mudar. Mudar não dá. Né? Mudar não dá. Porque a igreja ela quer mudar tudo, né? De uma forma assim, vamos dizer, não generalizando, mas ela quer mudar o seu litúrgico de culto. Isso aí. Né? Ela quer mudar a questão até, vamos dizer assim, da aparência, né? Porque às vezes eu enfatizo um pouco nisso, porque assim, eu não vim de berço evangélico também, né? E curti, né? Festas, baladas, né? E tudo aquilo que eu via lá atrás, hoje estão sendo implantados dentro da igreja, né? Com o intuito assim naquilo que a gente falou um pouco no início, né? De querer ganhar, né? Aqueles que estão aqui fora para se parecer com eles, né? Eu vou te falar que está querendo ganhar. Eu acho que as igrejas estão querendo manter. Né? Porque os membros estão começando a trocar o evangelho pelo mundo e tem muita igreja hoje que quer ter a aparência do mundo para esses membros não irem embora. Manter eles ali dentro. Não, é aquele famoso não se embriagueis por vinho da contenda, mas enchei-vos do Espírito que vem de Deus. Uhum. Então quer dizer, você pode até querer levar isso para dentro da igreja, mas quando isso entra, o Espírito de Deus sai. Sai, isso aí. É justamente o que o senhor falou de... Outra coisa também que nas nossas conversas eu sempre bato nessa tecla, né? Às vezes até sendo um pouco repetitivo, mas como o senhor falou acerca da tentação de Jesus no deserto, né? E logo após ele sair, ele ao saber que João Batista havia sido preso, ele vai começar a anunciar o reino. E quando ele começa a anunciar o reino, uma coisa que me chama muita atenção, e às vezes quando eu tenho, pela misericórdia de Deus, a oportunidade de estar ministrando a palavra, eu bato um pouco nessa tecla, é que ele começa a pregoar o arrependimento. E quando ele prega arrepender-vos que chegar no reino do céu, a palavra diz que a multidão se aproxima, né, e se alegra da sua sã doutrina, né? O povo se aproxima. Já hoje as pessoas elas não querem mais pregoar o arrependimento com medo das igrejas se esvaziarem, com medo das pessoas se distanciarem. Isso. Mas a Bíblia nos ensina, e Jesus mesmo, né, ele fez dessa maneira. É engraçado que o povo se aproximava. Logo em seguida ele sobe para o monte para fazer o sermão ali na montanha,
E a multidão chegava cada vez mais perto e se alegrava, né? Mas é porque... ponto de vista do senhor? Não, no ponto de vista, Jesus entendeu qual era a atuação do diabo. E ele trabalhou em cima disso. Porque se você começar a analisar o texto da tentação, você vai ver que o intuito do diabo não era que Jesus pecasse, era que Jesus tivesse dúvida se ele era ou não era filho de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha descido e tinha dado o testemunho que ele era o filho de Deus. Quando o Espírito Santo deu o testemunho, todo mundo viu, então todo mundo considerou isso. Só que o diabo queria colocar dúvida na cabeça de Jesus. É o que acontece hoje. O diabo hoje ele tenta colocar dúvida. Será que eu não posso mesmo isso? Será que isso vai me fazer mal mesmo? Entendeu? Então, põe essa pedra e transforma em pão e coma, que você está com fome, você não é filho de Deus. Dizem que você é filho de Deus, então transforma a pedra e come. Ele estava oferecendo pão? Não, estava oferecendo pedra. Ele não estava oferecendo pão, estava oferecendo pedra. Ele queria que Jesus transformasse a pedra que ele estava oferecendo em pão. É o que ele faz hoje. Hoje ele oferece, nesse mundo evangélico de hoje, esse mundo de crente de hoje, ele oferece, crente não, mundo gospel de hoje. O gospel. Ele oferece no mundo gospel a salvação? Não. Ele oferece a pedra. Ele oferece as pedras, ele oferece o pecado. Se você quiser transformar o pecado em salvação, com você. Então, mas Caramba. aquele, né, que anuncia o reino, ele tem que... Então o que ele faz? Ele começa a perceber que a briga não era na carne, era na mente. Então ele começa a pregar o quê? O arrependimento, que era também na mente. É a mesma coisa eu chegar para você e dizer assim, ó, você pecou, você precisa se arrepender. Mas você não reconhece o seu pecado, mas pecou e precisa se arrepender. Eu estou entrando na sua mente e você vai começar a analisar os seus atos para chegar ao arrependimento. O diabo tentou entrar na mente de Jesus para confundir ele e ele esquecer quem ele era, ter dúvida de quem ele era. Então ele começou a perceber que o povo precisava usar a mente para perceber que eles estavam vivendo uma vida errada e precisava de mudança. Por isso o povo se achegava quando ele falava em arrependimento. Não, justamente sobre isso, porque as pessoas elas não querem ser confrontadas, né? Entendeu? E assim, até confunde um pouco confronto com afronta, né? Isso daí. Então, a gente vê muito sendo pregado por aí, nesse ponto que eu queria chegar, né? Que a gente vê muito sendo pregado por aí, até me fugiu um pouco a palavra agora, nesse sentido de não fazer que a pessoa venha entender que é necessário ela se arrepender e deixar o seu pecado, né? Muita gente está pregando por aí que a gente tem que vir do jeito que a gente está e permanecer do jeito que a gente está. A gente vê isso muito nítido, né? Assim, não estou exagerando, né? A gente vê muito isso nas redes sociais. Mas quem convence o homem do pecado? O É o Espírito Santo. Se ele não está mais dentro da igreja, quem vai convencer? Isso. Não tem como. Então, se o mundo entra, o Espírito, Sai. uma água sai pelas torneiras, Não sai. a luz tem comunhão com as trevas. Não. Então, se aqui está em treva e acendeu uma luz, as trevas vão ser dissipadas. Então, o que acontece? Quando apaga-se a luz não está mais ali. Sim. E se a luz convence o homem do pecado e ela não está mais ali, quem vai te convencer? Eita, Jesus. O papo tá muito bom. Nossa, falar da presença de Deus. Estamos chegando no fim. Falar da presença de Deus é maravilhoso, assim. Não dá vontade de não parar nunca. Então, pastor, foi uma honra estar com o senhor aqui conosco. Nos preencheu bastante tudo isso. Eu posso dizer que eu vou sair daqui, recebi muito. O senhor pode deixar uma consideração final aí, para quem nos assiste, pode deixar uma consideração do seu coração para esse povo. Eu espero que esse nosso bate-papo aqui, essa nossa conversa aqui, Sim. tenha
trago pessoas a entender realmente Amém, quem Jesus. eles são. Amém. Porque quando nós vamos falar sobre as armaduras espirituais, nós temos que entender que nós temos que guardar a nossa mente Amém, Jesus. contra as astutas ciladas do inimigo. E quando nós falamos de cilada, é coisas que são armadas sem nós vermos, percebermos, mas nós podemos cairmos nela. Então, que esse nosso bate-papo aqui venha te despertar para que você entenda o tamanho da sua importância, que a atitude que você toma hoje pode mudar a vida de pessoas amanhã. Porque mesmo sem você perceber, muitas pessoas se esperam em você. Amém. Amém, amém, amém. Glória, maravilhoso, né? Então, Marcos. Essa consideração, porque é bom a gente se atentar, né? E procurar entender de fato quem nós somos em Cristo e reconhecemos Ele na nossa vida, né? Então eu louvo o nome do Senhor mais uma vez. Eu quero agradecer aqui, né, a presença do pastor Cremilson, né? Uma pessoa que Deus ele nos deu o prazer de conhecer, né? Um homem que, assim como a gente, né, gosta da doideira aí de subir na mata aí, né? De tá subindo um monte. A gente, particularmente, a gente gosta muito disso, né? Estar no meio da madrugada aí dando glória para Deus. Bastante. Né? E é isso, né? Muito obrigado mesmo pelo senhor ter estado aqui conosco, tá acompanhado da sua esposa, né, que está ali nos bastidores, está acompanhado também do presbítero Leandro. Muito obrigado, né, por vocês estiverem aqui, né, abençoando esse projeto. Amém, Que mais uma Jesus. vez eu digo, é para a glória de Deus. Amém, Jesus. É um projeto para que você que está aí do outro lado aí, né, de repente nesse momento se sentindo triste, com uma dúvida no seu coração aí, sem entender um pouco o que Deus quer, entenda que se você se lança para Deus, Ele vai te mostrar o propósito dele, o projeto dele para a sua vida. Então, se preocupa somente em se entregar para Deus e deixar que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar, né, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer na sua vida. Amém, Então, eu Jesus. quero aqui dizer que Deus te abençoe, a sua casa, a sua família, né? Que de repente hoje pode estar de uma forma ruim, mas amanhã o Senhor tem o poder para transformar tudo novo e te dar a vitória. Amém? Amém. Então, siga, curta, compartilhe e Não esteja deixe com a de gente no compartilhar. próximo. Amém? Não deixa de curtir, não deixa de ativar o sininho das notificações para toda vez que a gente lançar um vídeo, né, o YouTube mostrar para você aí que a gente está com vídeo novo, tá bom? Deus te abençoe, foi um prazer estar com vocês aqui.